Começamos mais um CAL Convida, né? O podcast do CAL. Esse é o nosso segundo podcast e trazemos aqui a Câmara Temática de Tecnologia do CAL-MS. Essa Câmara é formada por vários membros e temos aqui, para nos auxiliar nesse bate-papo com o nosso convidado, a conselheira Jéssica Rabito Chaves, que é coordenadora adjunta da Câmara Temática de Tecnologia. Também trazemos aqui o Fernando Schettini, engenheiro civil, especialista em BIM, com mais de 10 anos de experiência em infraestrutura urbana, especializado na implantação da metodologia BIM. Também faz parte da Câmara Temática de Tecnologia do CAL-MS. E o nosso convidado, Adanilton Faustino de Souza Júnior, que é gerente de projetos e orçamento da EGESUL e presidente da Comissão de Implementação BIM da EGESUL, tem como formação arquiteto urbanista pela Unigrande Dourados. Eu vou pedir agora, eu fiz uma breve apresentação técnica, mas vou pedir tanto para o pessoal que está me auxiliando nesse podcast, né, para se apresentarem. Jéssica por Jéssica. Olá! Bom, eu sou a Jéssica Rabito Chaves, sou arquiteta e urbanista. A minha formação, então, foi pela UFMS, mas já passei por vários ambientes, né? Fiz intercâmbio na Itália, então eu sempre busco inovação e conectar, né, as pessoas de diferentes formas. Tenho como formação também uma especialização, né, em arquitetura, urbanismo e engenharia civil pela Unicamp. Então, vejo que vai ter muita temática envolvida, porque tem a relação com o HIDS, que é o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, e isso está totalmente conectado com o BIM. Atualmente também estou no doutorado em tecnologias ambientais, pela UFMS, que traz essa pauta, né, de cidades inteligentes e cada vez mais resilientes dentro desse contexto. Profissionalmente, estou, né, na coordenação de design de interiores pelo Senai, e também atuo como professora na Uniderp. Muito bem. Fernando Schettini por Fernando Schettini. Se deixar, fico o dia inteiro aqui falando. Eu fiz engenharia da computação no ODES dos anos 2000, naquele boom de tecnologia, a gente descobrindo o que era computação, e isso formou a minha necessidade por inovação. E quando eu fui fazer engenharia civil, aí já beirando os 30 anos, eu fui... Porque muito daquilo que eu falava e do que eu vivenciava na empresa, ela precisava de substância, ela precisava de materialidade. Então, falar de tecnologia sem conseguir concretizar alguma coisa, chega a ser desanimador, tem hora. Então, quando eu fui fazer engenharia civil, foi para entender as dificuldades. E o BIM caiu como uma luva nisso. Porque daí eu estava falando tanto da esfera da tecnologia, começando a entender, porque quando você está dentro de uma empresa, você lida com gente o dia inteiro, e eu tinha uma dificuldade absurda de lidar com gente. E veio esse outro olhar das políticas públicas. Porque a empresa da qual eu trabalho, ela também lida com o setor público. Então é uma visão, e aí a gente conversou isso aqui um pouquinho antes, é uma visão de quem está sendo contratado, é uma visão mais imediatista, e quem está do outro lado é uma visão mais de longo prazo. Então, eu vim fazendo essa complementação de realidades, e hoje eu me encontro com uma empresa que é exatamente para trazer um pouco dessa experiência, porque quando você está dentro da iniciativa privada, você não consegue fazer essa discussão mas numa escala maior. Então, o CAL me cedeu essa possibilidade, e eu venho andando já tem um tempo, a Jéssica sabe, que é fazendo essa discussão de como o BIM, de fato, vai trazer benefícios para a sociedade. Porque tem a utopia, tem aquela coisa linda, mas, de fato, a gente precisa botar a mão na massa e concretizar as coisas. E é esse o papel do Fernando Schettini hoje. Colocar a mão na massa para desenvolver o BIM. Legal.
E nós temos a pessoa que está com a mão na massa, né? Exato. Que é o Adanilton. Adanilton. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou formado em arquitetura aqui no estado, arquitetura e urbanismo pela Unigran, Dourados. Me formei, coisa de um mês, fui convidado a entrar para o governo do estado. Comecei como projetista, fazendo projetos, fiscalizando projetos. Aos poucos fui evoluindo, tive contato com o BIM ainda na faculdade, que é quando falava muito pouco dentro da faculdade ainda, infelizmente. Tive contato, quando eu entrei para a GESU, eu e mais uma pessoa sabia o que era BIM dentro da GESU. Então, assim, aí eu acabei tendo um espaço de fala, mesmo sendo apenas um projetista. Com o passar do tempo, a gente vai evoluindo na profissão. Virei fiscal de obras, virei fiscal de licitações e hoje sou gerente de projetos. Quando eu entrei para gerência de projetos, eu descobri que eu tinha uma equipe de 30 pessoas fazendo projetos, fiscalizando projetos, recebendo projetos para o estado inteiro, fazendo construções desde presídio a hospitais e praticamente ninguém sabia o que era BIM. O conhecimento que eu tinha, eu falei assim, não, eu preciso aprimorar, porque ele também estava um pouco parado, a gente tem essa preocupação dentro do órgão público, porque se você bobear dentro do órgão público, você fica estagnado, porque é um meio muito fechado. Então aí eu voltei a buscar estudo, fui fazer pós, fui buscar cursos de gestão em BIM, porque eu falo que BIM tem quem faz o BIM ali, a parte técnica, e tem a gestão, que é um outro mundo. Eu sabia a ferramenta, eu sabia executar um projeto, mas eu não sabia o que era ser gestor BIM. Fui buscar isso, fui começar a buscar eventos, começar a andar um pouco pelo Brasil e comecei a implantar para dentro da GESU, comecei a trazer o BIM. Nisso já se vão 10 anos de AGESU, 10 anos dentro do governo do estado. Então, você vai criando um conhecimento. E aí as pessoas também começam assim, quando surge uma conversa, não, isso aqui, fala com a Adanilton ali, porque ele que entende. E aí você vai ganhando. Então, isso também me deu ânimo para buscar cada dia um pouco mais de conhecimento. Estou há 2 anos como gerente de projetos e há 1 ano à frente da implementação BIM para a AGESU, que hoje é 80% das obras do estado. Então, assim, acho que eu sei um pouco, mas vamos ser bem sinceros, a hora que cada evento que eu vou, eu descubro que eu não sei nada de BIM, porque a tecnologia vai muito rápido. E se a gente não busca esse conhecimento, a gente vai ficando para trás muito rápido também. Com certeza. E nesse contexto, então, a partir dos desafios que nós vamos aprendendo, é nesse sentido que você foi sentindo na GESU? Sim. Então, quando eu ainda estava só no projeto, eu já trabalhava os meus projetos, vamos dizer assim... Eu até gosto da mudança que eu venho vendo no que é ser BIM. Porque antigamente, há alguns anos atrás... você fala assim, eu faço BIM. Aí a pessoa fala assim, não, mas você compatibilizou, você fez um clash detect, você fez o seu orçamento. Se você não tinha essa cadeia completa, você tinha o julgamento de, não, você não está fazendo BIM. Uhum. Hoje eu tenho visto uma inversão. Olha. As pessoas, tipo, no BIM Fórum mesmo, se falou muito, em eventos de Tribunal de Contas, você vê que a pessoa fala, não, você faz BIM, você não pode não fazer o completo. Mas você está galgando alguma coisa. Então, eu fazia o arquitetônico ali, né? Fazia em ferramentas BIM, não vou falar que eu fazia BIM. E aí, eu tinha um problema na hora que eu ia para o meu complementar. O engenheiro eletricista que assumia meu projeto, o engenheiro hidráulico, o engenheiro civil, e aí eu não tinha uma compatibilização. E aí, eu comecei a dar os meus primeiros murros em ponta de faca, de tipo assim, não, gente, a gente precisa... você sabe o que é BIM? Esse programa que você usa, engenheiro eletricista, ele tem um plugin aqui, que você consegue me fornecer um IFC que vai facilitar a minha vida. E aí você começa. Então, assim, realmente foi nas dificuldades que eu comecei. Quando eu virei gerente, aí eu falei assim, não, eu preciso... são 79 municípios no estado. A gente tem obras nos 79. O estado libera obra para todos. E aí você controlar tudo isso e controlar ainda 30 pessoas, eu falei assim, eu preciso de coisas que me facilitem a vida. Preciso facilitar minha vida como gestor
e evitar erros. Então aí foi uma busca pelo BIM para me ajudar. Vou até ser um pouco assim egocêntrico, foi para me ajudar, não foi nem pelo bem, não. Legal. Vou pedir para fazer uma introdução, né, do assunto, né? Quer dizer, Perfeito. o que nos traz hoje aqui, né? Que é exatamente essa câmara temática que a gente criou no CAL. Se puder... Com certeza, Dá um- João. Bom, é ótimo porque a gente já foi conversando e já foi Não, dando os sim. spoilers. Eu adoro esse clima do podcast, né? Então, aqui no Cal Convida, até para o pessoal, né, entender todo esse contexto, essa temática que a gente está apresentando envolve muito com a nossa Câmara, que está vinculada a uma comissão. Então, é importante para todo mundo, né, ter essa sensibilização, né, do papel do CAL como conselho, que a Comissão de Planejamento Urbano, dentro dela, nós criamos essa câmara temática que está aberta para todo mundo. Então, além dos profissionais da arquitetura, por isso que o Fernando até comentou, Jéssica, parceira, com certeza é super bem-vindo. Então, de qualquer área, está feito convite para participar. As nossas reuniões acontecem, né, mensalmente. Então, hoje, o nosso tema vai em um dos 3 eixos que nós abordamos, né? Nós abordamos o BIM, que é a modelagem da informação na construção civil. Então, para quem estava ouvindo BIM, quem que é BIM, né? Quem que é esse bendito? A gente vai Então, falar dele trata hoje sobre bastante. isso, a modelagem da informação na construção. E é uma metodologia, importante a gente frisar isso. Adorei que o Adanilton já falou de cara ali, ó, né? A metodologia não saiu falando softwares, né? Então, perfeito. E os outros eixos que também nós abordamos e temos a expectativa de também, né, trazer, né, nas temáticas dos próximos podcasts, softwares livres e a inteligência artificial. Então, a nossa Câmara é envolvida a tecnologia. Então, de um eixo transversal. Então, muito obrigada, né, por aceitar o convite, a Danilton, Imagina. Fernando também. E João, por viabilizar toda essa ação aqui. Certo? Então é isso, então agora passamos para as perguntas, né? O podcast não é João. pergunta-resposta, mas a gente tem que ter, né, alguma referência, senão a gente não fica perdido. O que eu ia te perguntar de início você falou muito disso, que você está há 10 anos da GESUL, chegou lá, não tinha nada, e você começou a procurar ferramentas que te ajudassem. E uma dessas ferramentas é a tecnologia BIM, né, como um todo. A minha pergunta qual foi a sua facilidade ou dificuldade para conseguir implantar isso na GESUL? Assim, toparam de cara, falaram, não, isso não tem nada a ver, deixa para frente. Como é que foi você com a diretoria, né? Perfeito. Quando eu entrei lá há 10 anos atrás, a minha facilidade era o meu superior. Eu tinha como meu chefe direto do setor de projetos, era o Maurício Zambuja, que era um cara que era fanático por BIM. Aí Tipo, quando assim... ajuda, né? De repente fosse um outro, você ia estar... Exatamente. Então, tipo assim, eu era recém-chegado, aí a gente sabe, né? Até escritório também é assim. O novato nunca vai pegar um projeto importante, né? Começa por baixo ali. Só que como eu tinha curso na época de ArchiCAD, que é o que eu tinha feito 2 cursos na faculdade ainda, e trabalhava no escritório onde eu fazia estágio, eu já usava o ArchiCAD, ele pegou e falou assim, não, ó, projeto da nova sede da Procuradoria do Estado, um prédio de 10.700 metros quadrados, é seu porque eu quero que ele saia inteiro no ArchiCAD. Nossa Senhora. De cara, né? Então, assim, essa foi a facilidade. Ter alguém que compra a ideia. Então, assim, só que era só ele também. Porque em 2015, foi isso, esse prédio, ninguém queria. Não, isso aí tá te ajudando em quê? E para quem não entende de BIM, o BIM, ele dá agilidade? Dá agilidade. Só que o I ali, a informação do BIM, no início, ele te segura um pouco. Então, os primeiros passos do projeto, talvez você não vai entregar no prazo que você entregaria um anteprojeto. Ele vai dar o resultado no final da escala. Essa é a grande dificuldade. Quando o gestor ainda tem a mente, aí você teve o sonho, que é você ter um gestor que entende que você precisa estabelecer alguns critérios antes e que vai demorar um pouquinho mais de tempo isso. Só que se você pensa no BIM, que o ArchiCAD faz muito bem, que é detalhamento, que é produção de material impresso,
Sim. Isso ele faz muito bem. Então, para você ter essa padronização, você demora um tempo fazendo o dever de casa, que é documentar e padronizar. Então, nesse ponto, é o melhor dos sonhos que você já começou no setor público, que é mais difícil de ter alguém que já patrocina essa ideia. E aí, assim, eu tinha uma coisa que eu odiava quando se falava em BIM, que, assim, antigamente, quando alguém ia fazer promoção de BIM, falava assim, no AutoCAD são 2 linhas, no BIM é uma parede. Tá, mas antes de você fazer essa linha da parede, você lançou um monte de informações. Então, assim, tinha muito essa ilusão também de que o BIM era apertar um botão e as coisas aconteciam. Mágico, né? Tem essa coisa tinha que é meio muito que faz, aí você aperta o botão, já sai o orçamento, quantificação, 3D. Então, esse assim, botão chega, mágico né? até hoje Chega. vendem que tem, né? Chega, mas dá muito trabalho, né? Que é muita... Sim, então aí eu tive... A dificuldade começou quando eu tentava falar que o anteprojeto não ia ficar pronto em 15 dias. Que 15 dias eu ia só lançar informações. Eu ia falar espessura de reboco, qual a gramatura dele, que tijolo que eu vou usar, tudo. Eu tinha que lançar muitas informações para que lá na frente eu tirasse uma lista. Então, assim, porque senão nada mais eu estaria fazendo que o modelo 3D. Sim, eu não estaria sim, fazendo BIM. Então, aí a dificuldade começou aí. A gente vinha numa crescente legal, a gente tinha uma comissão BIM em andamento dentro da GESUL, começaram as buscas por softwares, por hardwares, mas parava na parte de gestão. Ela estava uma coisa muito técnica. A gente vai implementar BIM, só que a hora que você ia ver mesmo, você estava implementando ferramentas dentro de um setor. Então, aí começou. Nisso veio a pandemia. Aí parou-se tudo. E é engraçado porque, tipo, o que essa pandemia teria que, né... Potencializar. Não teria o porquê ter parado. E foi o inverso. Parou. A comissão parou. Quando retornou, aí a gente já tinha o decreto federal. A gente já tinha a nova lei surgindo de licitações ali, já apresentando... Mas principalmente o decreto 10.306, que já falava do BIM. Então, tipo assim, colocando prazos, colocando marcos. Então, aí começou a gestão a falar assim, alguém tem que ver o que é isso aí. E aí começa, primeiro, olha-se para dentro, né? Quem fala de BIM aqui dentro? Infelizmente, o Maurício havia falecido na pandemia. Na sequência, quem entende um pouco mais, o Adanilton. E aí surgiram pessoas também, porque aí já começa, né? Aí começaram colegas na área de urbano, colegas na área de rodovias, que já estudavam por conta da nova lei. Às vezes o cara não mexia na ferramenta, mas ele sabia o que é BIM. Então começou-se uma conversa mais aprofundada. Mas assim, eu acho que a grande dificuldade é você entender, você fazer as pessoas entenderem que o BIM ele não vai ficar só lá no arquiteto, no engenheiro que está fazendo o projeto ou fiscalizando o projeto. Muito pelo contrário, ele tem que vir de cima para baixo, ele tem que ser da gestão primeiro. Então, acho que a minha grande facilidade foi ter um parceiro inicial, mas a minha grande dificuldade é fazer entender-se que primeiro é a gestão. Primeiro tem que vir de baixo para cima. Não tem que ser só o arquiteto e o engenheiro saber o que é BIM. O gestor, que às vezes é formado em advocacia, que às vezes é um administrador, que às vezes é uma pessoa política, entender o que é o BIM, o que isso vai ajudar e o que isso vai fazer no governo. E até essas potencialidades, elas são difíceis porque elas são muito subjetivas. Sim. E outra, quando você vai conversar sobre BIM, invariavelmente você começa a ter conversas tecnológicas. E aí o gestor, no caso, o teu antigo chefe, ele, depois eu vejo isso. Acho que isso gera, sim, uma dificuldade nessa conscientização nas 3 camadas, que seria o estratégico, que é quem de fato está olhando para esse bem público que ela vai gerar. Você tem os gestores que estão lidando com pessoas, com demandas internas, com dinheiro, com orçamento, com tudo aquilo que uma instituição precisa, e fora com o vencimento de quem já está estabelecido, que é o que você citou muito tranquilamente,
Se eu já sei fazer o que eu sei fazer, eu preciso mudar o que eu estou fazendo? Precisa criar-se novos cargos? Só estou falando aqui de 3 camadas bem distintas, mas você passa por tudo isso, né? Sim, Quando sim. você está falando de BIM dentro de um órgão público e privado. Porque se não houver o patrocínio de tipo, eu quero isso como uma meta empresarial ou governamental, E vou e bancar. vou bancar as dificuldades que vão surgir, Sim. o técnico que está lá embaixo, por mais rápido que ele produza o projeto, ele não consegue colaborar. Aí vem a grande dificuldade que eu vejo que o setor público enfrenta. São os silos de conhecimento ou de departamento. Porque o departamento de projeto, às vezes, não está se beneficiando das descobertas que estão sendo feitas no de construção civil. Sim. Aí entra Engenharia. no ponto da comunicação. Mesmo Exato. com a alta tecnologia, a comunicação é aquela base. Exato. Então, o BIM, ele possibilita essa comunicação, né? Essa interoperabilidade que a gente fala, né? De conectar, igual você mencionou logo no início, o IFC, né? É. Quero esse arquivo ali da parte de elétrica. Então, E eu acho que essa questão, né, da nossa Câmara Técnica, que é para discutir vários assuntos, e o BIM é um, é isso, porque você precisa divulgar, você precisa dizer que na GESU, né, em outros estados, em algum momento alguém está buscando isso. Provavelmente alguém já andou mais, provavelmente que está lá no começo, né? Então, sempre a experiência, e essa ideia nossa, né? A experiência que a gente tem aqui, de divulgar, até para que os gestores também tenham noção disso, né? A gente gostaria muito que os gestores vissem esse podcast, né? E trouxessem para eles, porque a importância é muito grande, no caso nosso, para o Estado. Sim, Né? sim. Porque se o começo é mais demorado, é mais trabalhoso, mas depois que isso começa a rodar e começa você a integrar com o elétrico, com a estrutura, né? A velocidade depois é muito grande. Aí realmente ele supera uma forma tradicional, vamos dizer, de fazer. Mas esse começo tem que ter apoio. Né? Perfeito. E nessa área, eu pergunto para você, em termos de experiência, como o uso do BIM tem transformado a gestão de custos e cronograma nos projetos da ZESUL? Você já tem alguma experiência? Vamos falar assim, tem um ano que tá 80% dos projetos que a minha equipe produz saem, eu posso falar que saem em BIM. A gente otimizou até a questão, por exemplo, a gente trabalha muito com projetos padrões também, né? Porque eu tenho algumas coisas que se repetem nos municípios. Eu tenho polícia militar, polícia civil, escola, uma unidade de saúde básica. O hospital é mais particular, mas você tem pequenas coisas que se repetem nos municípios. Então, antes eu tinha projetos modelos em CAD. Quando eu ia ajustar para um município, era quase refazer. No BIM, eu consigo ter uma mobilidade de... A hora que eu vou refazer a fundação, porque a fundação é específica para cada lugar que eu vou fazer. A implantação é específica para cada terreno que os municípios fornecem. Então, quando eu vou fazer isso, o BIM ele me dá uma mobilidade maior. Então, nos meus projetos padrões, eu reduzi 50% do tempo. Porque eu já tenho a parametrização, eu já tenho as informações prontas, eu já tenho as paredes ali, eu vou trabalhar os níveis, ajustar níveis, fazer pequenas correções, implementar a implantação e fazer a fundação. Projetos do zero, projetos separados, vou até citar um que a obra começou, que é a nova Delegacia de Atendimento ao Cidadão do Centro, que é a DEPAC. Ela foi toda feita dentro de ferramentas BIM. Ela teve um tempo similar, porque foi o projeto, foi o primeiro ali, então a gente tem o nosso banco ainda, nosso layout BIM, tá tudo muito inicial, então a gente está estudando. Então nesses eu não tenho tido muita diferença. Agora, a minha quantificação, aí minha quantificadora, ela fala, quando vem um ENCAD, por acaso, que vem um ENCAD, ela fala, vou começar do zero de novo. Porque eu tiro listas, confiro ali, ela só faz uma conferência, porque, na verdade, grande parte das coisas vem pronta, ela só pega a lista, às vezes dá uma adaptada por itens específicos dos boletins SINAP ou a GESU.
Então, assim, na quantificação eu posso falar que eu tive uma redução de 70% a 80% no tempo de produção. O orçamento ainda eu não consigo ter resultados. O orçamento da Civil lá nosso, ele continua 100% na metodologia tradicional. A gente ainda não conseguiu algo que dê resultados. A gente vem estudando algum software, já testamos 2, ainda vamos testar muitos até conseguir achar alguma coisa. Nessa parte ainda não. Agora, a hora que eu vou para a obra, a gente já está contabilizando muita redução de aditivos. Essa, inclusive, é a grande... Esse é o grande. Né? Esse é o grande. Porque você sabe E aí, assim... um projeto, todo ele já quase que é redondo. Sim, né? sim. A gente fez um projeto padrão da Batalhão de Delegacia Civil em Japorã. É um prédio pequeno, 250 metros quadrados, TR. Na hora do Clash Detect, descobriu-se que o contrapiso estava 5 centímetros deslocado. Parece bobeira. 5 centímetros, isso aqui, ó, não é nada. É 3 meses. Cara, o que a gente foi vendo, deu diferença no aterro, deu diferença em quantidade de concreto nas rampas. E aí você fala assim, é pouco, mas é um prédio de 200 e poucos metros quadrados que tem um custo baixo. Aí você, pela lei, você pode chegar a 50% de aditivos, mas você não quer, você como gestor, você quer manter seu aditivo baixo, porque isso mostra a competência do setor. A visibilidade, né? Exato. Então, tipo assim, uma coisa que num CAD, infelizmente, muito difícil seria observado isso, que ele estava dando. Agora, no aplicativo, a hora que você jogou lá, ele já tarjou de vermelho, sobreposição de estrutura com arquitetura, sobreposição de hidráulica. Hidráulica mesmo, esses 5 centímetros fez muita diferença na minha hidráulica. Então, aí você tem um ganho de tempo e um ganho de recursos também, né? E aí, hoje, a gente acha que o mundo todo passa por uma redução de custos na área pública. Então, assim, você conseguir isso é fantástico. A compatibilização do projeto, né? Da melhor forma. Exato. Eu acho que o universo do BIM, ele proporciona isso. E isso, felizmente ou infelizmente, como você falou, é o olhar primordial das conversas sobre BIM. Compatibilizar. E aí eu vejo que isso traz, normalmente, a conversa para a ferramenta. A ferramenta vai me resolver. Mas a pergunta é, eu sei que você está no começo... E quando a gente começar a olhar para os dados que o BIM gera, e aí não só os produtos de materiais para fazer quantificação, tudo, mas o retrabalho. Aí você vai começar a olhar e falar, toda vez a gente perdia tanto, e aí você vai ter uma medida de tempo, de hora-homem trabalhada, seja qual for, para associar isso a valor. Então você vai conseguir descobrir quanto é que se gastava com revisões dentro da GESUL. Perfeito. Isso é a conversa que um gestor quer ter. Sim, sim. Quanto a gente gastava desenvolvendo um projeto típico, gastava-se 1.000. Agora está gastando-se 10. Então, cada um na sua ordem de grandeza, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta capciosa. Em torno de 70% dos municípios no Brasil, e aí é uma discussão que foi muito presente no evento que nós tivemos em Santa Catarina, onde o CAL demonstrou a sua força e a sua presença, porque os arquitetos se reuniram para falar sobre como ia ser implantado o BIM dentro do CAL. Aí começou a discussão, cobra na RRT, cobra na... Em algum dado momento começou-se. Não, vamos pensar nós como entidade e depois como é que a gente ajuda, porque o arquiteto ele tem esse olhar treinado para pensar na sociedade. O engenheiro ele pensa mais no produto, na resolução do produto, né? Ele tem esse olhar clínico treinado para isso. Mas o arquiteto ele está pensando mais no entorno, ele está tendo um olhar treinado. Então surgiu a conversa, como é que a gente vai falar de BIM se 70% dos municípios no Brasil... Não tem a menor ideia, né? São menor do que 50 mil habitantes. E qual é a realidade de um município com menos de 50 mil habitantes? Se você tem um arquiteto, um engenheiro, e você lida com eles... Perfeito.
como é que vocês estão vendo, não é só vocês desenvolverem dentro de casa, mas a interlocução com o teu cliente, eu não sei se você chamaria ele de cliente, mas com a ponta que vai executar, que às vezes vai fazer a fiscalização para vocês. Como é que é essa relação com o município? Perfeito. Aqui, vou até usar de exemplo, esse ano nós firmamos em torno de, só da área civil, tá? Eu firmei mais de 30 convênios para obras no interior do estado. Eu posso te garantir que nenhum desses 30 veio projeto em BIM. Todos eles foram feitos em CAD. Todos, sem exceção. E aí, você falou assim, um arquiteto e um engenheiro. Sim. Município que tem um arquiteto e um engenheiro já está no luxo. Já está no luxo. Certo. Porque geralmente é um engenheiro que ele faz o projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, mecânico. Fiscalização. Mecânico não, porque o ar-condicionado depois eles só instalam, vai. E aí ele faz a fiscalização das obras do município. Participa do comitê de licitação. Desde da viária civil é uma única pessoa. Então, assim, e aí como é que você vai cobrar um município que ele tenha um profissional desse de cada, um para fiscalizar, e aí a nova lei fala de segregação de função, mas como é que eu vou segregar se eu vou usar, dependendo do município, você usa a prefeitura inteira para fazer uma licitação. Se você for pôr em prática 100% a segregação de função. Então, essa conversa não é fácil mesmo. Então, assim, hoje, falar de BIM, a gente ainda não começou a conversar com os municípios. Eu tenho uma parceria muito grande com o Paraná. O escritório BIM do Paraná, eu sou fã deles. E aí faz 2 anos que eu tenho ido acompanhar as discussões deles com os municípios. Todo ano eles fazem um evento que é BIM para municípios, eu não me recordo o nome certinho. Mas todo ano, o primeiro ano foi para apresentar o que o Estado estava fazendo. Esse ano eles já estavam apresentando as diretrizes para os municípios. Só que assim, também não tem como eu cobrar um município se eu ainda não estou 100%. Se eu estou cometendo alguns erros meio graves ainda, eu preciso implementar. Então, tipo assim, hoje o meu foco é conseguir implementar dentro da GESU e aí sim começar a cobrar os municípios. Então, assim, Opa, me perdoa. Falou BIM. Ele ligou. O que acontece? Por exemplo, o governo atual vem tratando muito de tecnologia. Vem querendo migrar. Então, assim, hoje em dia a gente já não usa mais papel. Transformação digital. Exato. Então, tipo assim, aqueles processos pilhas e pilhas já não existem mais. Então, assim... Só os legados, que ainda andam de carrinho. Exato. Mas estão sendo digitalizados e estão indo para arquivo. Sim. Então, a gente fez um projeto em BIM, inclusive, de um mega arquivo para o Estado, com climatização, porque tem processo que você tem que guardar por 20, 30 anos. Então, assim, eu ainda tô no pedal aí nos municípios. Mas aí, como o Estado vem nessa pegada tecnológica, eu acho que daqui a alguns anos vai ficar até mais fácil para me conversar com os municípios. Porque hoje está sendo criados sistemas que o município ele já vai protocolar um projeto, um pedido, eletronicamente via sistema. Então, aí fica até mais fácil de eu começar uma conversa. Mas, infelizmente, a gente ainda não começou essa conversa. Essa conversa ainda não existe. E acho que vai ser uma conversa muito difícil, porque, infelizmente, a gente sabe que os nossos municípios, a grande maioria está tirando Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Três Lagoas, são muito pequenos e não tem como você cobrar de uma prefeitura que ela tenha todo esse esquema. O que acontece é que alguns municípios eles fazem contratações de empresas que representam eles em projetos, né? Aí nessas você já vê uma movimentação. Você vê... E aí eu acho que é importante falar-se em poder público. Você vê em vários países. Foi da onde começou a conversa BIM. Porque os grandes projetos hoje em dia são públicos. E aí você começa a cobrar uma movimentação das grandes empresas. As grandes empresas começam a difundir. Outros escritórios vêm no embalo. Mas aqui eu já vejo algumas empresas, a Schettini mesmo, que já conversa muito bem. Então,
já tem uma movimentação. Já tem um produto, né? Já tem algumas empresas que representam municípios, que você vê que ela já tem uma movimentação, já sai um produto, não sai 100% bem, mas você já vê uma movimentação. Essa é uma questão também dos municípios que o CAL, né, a gente atua em outras áreas que a gente tem dificuldade, e aí eu vou falar assim, muito por cima na questão do ATIS, que é assistência técnica, que é, né, uma questão dos municípios, e essa é a mesma questão. Às vezes o município tem um engenheiro, um arquiteto e para tudo. E o que a gente tem estimulado, vamos dizer, e aqui já tem alguma, que é a questão dos consórcios. Né? Porque de repente para uma prefeitura ter uma pessoa para trabalhar em BIM, economicamente não funciona, mas de repente, né, aqui eu acho que na bacia do Taquari, eu acho que já existe um consórcio de umas 5, 6 prefeituras, e aí no caso da ATIS, a gente incentiva que esse consórcio produza para aquelas prefeituras. Talvez seja um caminho para o BIM também. Sim, né? sim. Na região de Dourados tem muitas prefeituras pequenas, mas são mais agrupadas, né? A Grande Dourados ali, Grande Dourados, que são mais de 10 municípios. Sim, né? Então, talvez estimular que eles criem um consórcio, aí sim, esse consórcio consegue manter um profissional, né? E como a demanda das prefeituras é pequena, que atenda todo mundo. Eu acho que também talvez seja um caminho, né? Porque... perfeito. A conversa BIM, ela tem que ser de agregação, né? Você tem que juntar pessoas para conversar BIM. E aí você juntar isso até para contratação, eu acho que é super vantagem. Acho que é válido isso e necessário até. Dessa pauta aqui, dessa conversa, surgiu transformação digital, que é essencial para que o BIM exista, porque não adianta eu pensar, e a discussão ela começa a se tornar aprofundada quando você vai num evento do BIM Forum Brasil, que tem alguém de fora do Brasil, e eles estão falando, eu não quero um produto em papel. Aí, tá, mas o que é papel para esse indivíduo? Ele está falando da gente gerar pranchas. E a nossa academia ainda não está discutindo, nem de engenharia, nem de arquitetura, como é que eu vou fazer análise de produtos para que ele vá para a obra e depois que eu possa fazer manutenção e operação só no modelo digital. Sem que ele passe por aqui, né? Sem que ele passe pelo... aqui. Não, porque a nossa discussão toda ainda hoje quando você começou a falar do ArchiCAD, eu vou gerar uma prancha. Do quê? Da disciplina de elétrica, da disciplina... Eu estou gerando, aí eu tenho corte, eu tenho aonde os detalhamentos, modelo construtivo, tudo. E quando não tiver mais isso? A gente hoje está consumindo boa parte das iniciativas desse olhar acadêmico no BIM, a gente só está consumindo de fora do Brasil. Então, tem grandes pensadores na Europa, em Israel, e aí você está falando de carbono neutro, passaporte digital, você está falando de olhar para uma entidade que já está construída e fazer com inteligência artificial essa análise reversa para modelar uma igreja, um prédio histórico. Você criar um gêmeo digital. Exatamente. Né? Então, tem coisas assim maravilhosas sendo discutidas. A gente ainda tem uma conversa no Brasil, pela escala que nós temos. Tem uma colega nossa, a Kézia Alves, que fez esse evento em Santa Catarina. Ela está em Portugal, acabou de chegar de Portugal, para visitar uma obra que a gente fez um projeto de um estacionamento em Lisboa. Quando a gente fez o estacionamento, todo mundo, estacionamento, 2 andares, vai ser... O projeto que chegou, aí você fala, não, o projeto em Portugal vai ser maravilhoso. Um monte de clash. Foi refeito o projeto no Brasil por pessoas como uma entidade de pessoas que participaram a custo zero, tá? E aí fica a dinâmica de elo entre CAL e a GESUL, que pode ser feito esse mesmo tipo de produto. Testar, criar pilotos e tentar validar tudo isso. No fim do dia, quem sai beneficiado é o consumidor. E nessa história de Portugal está fazendo muito melhor que a gente, está muito mais avançado, a gente descobriu que não. O Brasil está tendo conversas muito sérias sobre as coisas que não são normais fora do Brasil. Ou seja, uma SINAP. Que aí chega no caso que você falou,
não existe uma entidade igual a IBGE que controla e faz aferição de preço para gerar para a Caixa Econômica um produto que é o SINAP para ter essa padronização. Não tem isso em quase nenhum lugar no mundo. Então o Brasil ele criou uma cultura de processos bem documentados que dificultam o BIM. Realmente dificulta. Por quê? Porque fora você associa custo ao preço do material E pronto. e tá tudo bem. A gente tem composições, a gente tem uma técnica por trás, você tem estatística, você tem toda uma cadeia que ela tem que forçar o profissional a se especializar cada vez mais. E aí você vai ter arquitetos, você vai ter engenheiros, cada um dentro do seu ramo, buscando aquilo que a gente conversou muito na FIEMES, né? Como é que eu vou chegar na conversa da sustentabilidade? Mas entra também nessa mudança cultural, né? Exatamente. Então, como a gente já tem uma metodologia, uma cultura aqui, né, no Brasil, mas ao mesmo tempo eu vejo que nós somos também muito referência no momento da criatividade. Exato. Sim. Então, nessa resolução, né, de problemas, adaptação, e aí dentro do papel da universidade, né, já vou puxar o meu... já que você tocou, né, a faculdade, eu vejo que tem sim um movimento, mas o grande desafio é essa transição. Por exemplo, há muito vislumbre da questão da ferramenta. Eu preciso me capacitar. E é o primeiro passo, né? Como que eu vou me adaptar a essa ferramenta? Ao mesmo tempo, na arquitetura, a gente tem um processo criativo. Então, como foi falado, né? Olha, eu preciso focar nessa especificidade. Esse projeto já está, né, num nível, né, já bem elaborado. Mas e esse momento da criatividade? Então, a gente tem essa ponte também a ser feita Isso. dentro do processo de projeto. E eu vejo que sim, o BIM ele já é uma realidade, por mais que talvez muitas universidades não estejam colocando na ementa, na matriz, há muita experimentação, grupos de pesquisa. Então, a gente viu até o próprio seu caso, né? Você falou que na faculdade você já mexia, né, na ferramenta. Então, isso foi em 2000 e... Eu acho que meu primeiro curso de ArchiCAD deve ter sido 2010, Então. 2012. Então, o Brasil aqui, ó, já discutindo, ó, MS, né? Você estava aqui. E em Dourados, né? Que você falou, em Dourados. Em 2012. Ó, respeito. Não era pra grade. Eu digo porque eu fiz engenharia civil e a minha faculdade inteira, eu tô falando agora, eu formei em 2021. Não houve a temática BIM dentro da minha faculdade, a engenharia civil. E eu tô em Campo Grande, na UCDB, que traz bons profissionais, mas a discussão do BIM, propriamente dito, não existe. Não existia na minha época. Eu acho que nesse ponto, talvez a arquitetura tenha saído um pouquinho na frente, Exatamente. porque a gente trabalha com projeto. Né? Quer A dizer, compatibilização do projeto é bem a nossa... e a engenharia, quer dizer, apesar de vocês de ter tanto de arquitetura, mas não é o central. Né? Eu acho que você tem ferramentas muito especializadas e é isso que vocês falaram, é verdade. não, vou comprar um programa de cálculo de cálculo, tá? Ou que faz elétrica, né? E a gente não, a gente tem que ter que a base é CAD, né? E isso, os arquitetos há muito tempo já têm essa base CAD. Então, é a migração pro 3D, né? Aí cada um foi para um lado, né? Tem gente que vai pro SketchUp, né? E hoje se diz até que o processo criativo está mudando. Porque antigamente, né, o arquiteto era de prancheta e de desenha. Ele antes de fazer o projeto, ele fazia um croquis. Né? Nós temos arquitetos hoje que trabalham com Rubinho. Aqui, por isso que a gente está com a caneta aqui, né? O Rubinho é um que faz maravilhosamente. O pai dele, o Gil, Rubem Gil também fazia maravilhosamente, né, um croquis, começava ali o projeto. O que é aquele? É um 3D, né? Isso que você está falando é tão importante, Né? porque É um 3D, a inteligência artificial ela vai proporcionar... E depois ia para um 2D. Isso. Fazia em 3D e ia para os 2D. Hoje as pessoas, muita gente tem já essa coisa que começa já junto o 3D na cabeça e o 3D na ferramenta. Né? Eu acho que muito arquiteto, ele virou um olhar, às vezes, para pegar referência de produto pronto. Você no design lá dando aula, você deve perceber isso, que é muito massificado. Eu vou tentar copiar o que já está pronto. E os artistas de verdade, que tinham esse olhar espacial,
eles se tornaram, porque aí volta a história do tempo de desenvolvimento, ele requer uma paz mental, igual o cara que escreve livro. Ele não é um copia e cola de alguma coisa, ele é um artista. Então ele está concebendo aquele produto, né? E falando nisso, dessa questão do croquis, entra também na nossa questão que é o imediato, né? Então é o primeiro comando ali, então ele é muito mais fluido. E aí, entrando nessa questão da inteligência artificial, vai dar também essa movimentação, porque você consegue fazer maior imersão. Então, realmente, aí vai ter que ser outro podcast só de inteligência. É muito tempo. Mas eu vou aproveitar, já que a gente entrou na inteligência artificial, né? A pergunta é, a integração, são duas coisas, mas eu acho que quando junta, aí potencializa, né? A integração do BIM com a inteligência artificial. E eu vou só colocar, a semana passada, né, teve um grupo lá na prefeitura, que, né, oferecendo programa, essas coisas todas, e oferecendo o BIM, né? Aí eu falei assim, onde a gente trabalha, que é na aprovação de projeto, a gente não produz, a gente não faz projeto, a gente aprova, a gente analisa, né? Então, é uma outra questão. Aí eu falei assim, não, você tem que ir lá na Secretaria de Obras, que é a agência nossa, né? Que lá que chega o projeto, que faz o projeto, que tá, ok. Mas conversando, né, nós temos uma aprovação digital, né? Eu tenho o alvará imediato, que é um robozinho que você dá a entrada e te emite um alvará. 24 pagou, emite um alvará. Mas que a gente trabalha com baixo impacto. Isso quer dizer, na arquitetura, uniresidencial, multi até 5, salão comercial. Ok, ele resolve esse problema. Mas tem todo um outro, né, uma gama de projetos médios e os grandes projetos que precisam ainda ser analisados. Tem um analista que senta, olha. Aí ele fez uma proposta, né, que eu falei, melhora para me apresentar primeiro para secretário, para depois você ir a fundo, que é ele trazer, né, com empresas grandes, né, trazer um modelo em BIM, né? Ele tem um programa específico dele lá, e que a gente pudesse automatizar com inteligência artificial, onde a gente conseguisse, com o projeto, ver toda a questão de índice urbanístico. Calcular a taxa de ocupação, calcular, né, a altura, o IE, afastamento, a parte urbanística, todos os índices urbanísticos, ele calculava automaticamente. Eu falei, ok, me escreve isso bem pequenininho, prendo para a secretária, eu acredito que ela vai dar ok, mas eu não vou autorizar você a fazer uma coisa sem ter essa permissão primeiro. E aí, se você traz esse modelo, a gente vai testar aqui. Sem testar, a gente compra a ideia. Que é exatamente isso, é o BIM junto com a inteligência artificial, né? Eu recebo, o cara... Mas estou dizendo, aí tem que começar com grande, eu não vou poder exigir do cara que faz casa de 70 metros que eu detono ele, né? Exatamente. Porque aí, se você está com essa inteligência vinculada lá, o CAD aí ela já não vai conseguir pegar. Sim, porque eu preciso de elevação, altura, né? Do volume. Exato. Mas eu acho que a inteligência artificial... ia para tudo, não é nem só para BIM. Acho que não, sim, mas digo especificamente juntando esses dois. Não, e a parte de projeto acho que tem muito a ganhar, mas eu acho, o que eu tenho visto, eu tenho gostado muito da inteligência na obra, já não na fase de projeto, eu venho gostando muito dela na obra e no pós-obra. Então, assim, na vida útil desse edifício, o modo como ela vai te apresentar as possibilidades, como ela vai te apresentar uma manutenção, ela controla, na verdade, a manutenção. E hoje em dia o Brasil, e aí eu não falo nem só do nosso estado, é o Brasil, a gente tem uma baixa manutenção dos nossos edifícios. Exato. E aí você vê gêmeos digital, você vê cidades inteligentes, que te dá uma gama de possibilidades nessa fase, no pós-obra, que eu acho onde mais custa, né? Exato. O ativo, a gente pensando como algo que vai ser concebido, desenhado, contratado, construído, mantido. A gente esquece, e a gente sempre traz na conversa projeto e construção. O maior gasto de qualquer ativo, seja uma casa residencial, seja público, vai estar
na vida útil dele. E aí as discussões que eu vejo, a gente conversou isso também lá, nós temos poucos materiais orientativos, seja do órgão público que está contratando, dizendo eu quero tais especificidades. A gente conversou sobre essa dificuldade que é o setor público, quem é o jurídico, permitir inovação. Perfeito. Né? Isso é complicado, mas eu acho que é um assunto a ser debatido e vencido. Eu acho que não demora muito, mas isso vai ser vencido. Mas a gente, quando começar a falar de sustentabilidade em projetos padrões de escola, como é que a gente vai levar essa característica da inovação, da parte criativa para dentro do projeto que é padrão? Eu não sei responder, mas é um assunto a ser debatido, né? Com certeza, porque você vai ter critérios, né? Como que vai ser os parâmetros para comparar, né? Então, esses cadernos orientativos é como se pensasse no sistema de gestão da qualidade. Exatamente. Como seria para o BIM, né? Aí, ó, já joguei essa aí, ó, quem sabe, para ter essa padronização. Vejo que é um excelente caminho. Bom, a gente tem uns minutos finais para a gente, né, finalizar nosso podcast. Então, eu vou passar para a Jéssica aquela pergunta especial que você tinha reservado para o nosso convidado. Acho que eu não lembro qual que era. Ó, Deus. Não, um assunto que você acha que de repente a gente não tratou ainda, que você achar que é relevante. Para fechamento? É. Ok, então vamos lá. O que você tem visto, assim, como principal, assim, resposta, assim, o BIM, como que você falaria, assim, uma frase e o que você vê, assim, de curto, médio, a longo prazo que você vai ver que vai tendo os resultados, assim, dessa metodologia? Olha, é difícil resumir em uma frase, né? BIM é muito, e cada dia ele abre um pouco mais. Mas eu acho que, assim, inicialmente, eu resumiria em gestão funcional, assim. O BIM é uma gestão funcional, economia de gastos, correção de erros, e a gente tem muito a corrigir. Então, acho que BIM é isso hoje, tá? A curto prazo, eu falo que a gente tem a praticidade, tá? Então, a gente tem uma praticidade. A médio prazo, ganho de tempo, economicidade. Agora, a longo prazo, aí, o céu é o limite. Porque o que a gente vê nos 3 últimos fóruns que eu fui, cada dia é uma coisa nova que já está sendo feito. Você vê cidades inteiras já dentro da inteligência artificial com o auxílio do BIM e fazendo coisas que a gente nem imaginava alguns anos atrás. Então, assim, a longo prazo, a gente não consegue nem mensurar o que isso pode trazer. Fernando, também aquela especial. Eu sou um sonhador de que a engenharia e a arquitetura, elas vão através do BIM, entre outras siglas aqui para não deixar todo mundo... Mas a gente tem o VDC, que é o olhar um pouquinho acima do BIM. A gente tem gêmeos digitais, a gente tem cidades inteligentes, a gente tem sustentabilidade, ESG. Eu acho que a gente está precisando desse sonhar um pouco distante e fazer conversas e proposições, reuniões, eventos, para que isso comece a falar, bom, cara, eu consigo fazer parte disso, aquilo que você estava falando. Eu vou começar e vou fazer um pouco. E isso vai se tornar verdade. Daqui um pouco isso já conscientiza, já melhora. Então, esse círculo virtuoso de que os arquitetos, os engenheiros, eles têm que ser olhados com essa figura de que eles estão fazendo bem à sociedade. E não aquele cara, assina aqui para mim que eu tenho que entrar no condomínio porque eu tenho que fazer uma reforma. Agiliza aqui para mim porque eu tenho que construir minha casa. Resolve aqui para mim, me diz aqui no churrasco da família o que eu tenho que fazer. A gente tem que voltar esse protagonismo na discussão social, urbana, estadual. Então, como profissionais, o nosso papel é estimular o crescimento, mas para a gente estimular, a gente tem que estar embasado. E aí precisam dessas pequenas iniciativas se encontrarem para isso se tornar um produto palpável. Eu acho que um dos grandes ganhos do BIM é essa conversa, né? Você até comentou. A gente tem que conversar mais, né?
Porque senão cada um fica na sua bolinha ali Exato. e não vai. E assim, a gente vê, e aí isso não é nem arquitetura nem engenharias. Você vê muita gente que se forma parou meu estudo aqui. Exato. Só começo. Não. Tipo assim, a gente tem muito evento bem bom hoje. Tem. A gente tem muitas iniciativas acontecendo. Vai, conhece, conversa, porque a cabeça expande muito. E aí você começa a conversar, você vê que o seu problema, muitas vezes, não é só seu. Exato. Tem muita gente com aquele mesmo problema e arrumando solução. E às vezes alguém já resolveu, né? Exato. E a pessoa vai te fornecer uma informação, você vai dar outra. Aí, e assim, o que eu tenho visto nos eventos BIM, que tipo, mesmo quem tá começando, sempre agrega em alguma coisa. Ainda mais porque o BIM não está trazendo para a conversa só o pessoal de projeto. E não é só o pessoal de projeto do setor privado. É o pessoal que está fazendo fiscalização. Sim, É o pessoal que está lá nos TCEs, TCUs da vida. Perfeito. São olhares diferentes e são experiências diferentes. Então, o BIM, quando você vai num evento como esse, aí já fica o convite a gente formar a primeira caravana do Mato Grosso do Sul para ir no BIM Forum Brasil, que normalmente é maio. Isso. Temos que levar. Sim, você tem que beber da fonte, voltar e transformar. Beber da fonte, voltar e transformar. No último Fórum BIM Brasil, a gente iniciou as conversas de montar-se uma comissão do Centro-Oeste. Isso. Porque Sul e Sudeste tem. E assim, no coffee break, você conversando ali, eu sou a gerente de projetos do Distrito Federal. Comecei a conversar, eu sou de Mato Grosso do Sul. Aí ela falou assim, olha, o Centro-Oeste não conversa BIM. Não. Vamos começar a conversar? E aí a gente já montou uma comissão, está estudando a possibilidade de montar essa comissão. E assim começa. Você tem que partir de alguma coisa, nem que seja daquele grãozinho de areia, mas alguma coisa você vai ter que começar a fazer. Exatamente. Legal. A Danilton tem a palavra final para a gente encerrar esse debate nosso aqui, essa conversa nossa. Perfeito. Bom, primeiramente, muito obrigado. A AGESU, ela se mantém sempre aberta, tá? Conversas, a gente vem tentando cada dia abrir mais. A gente tem tentado se atualizar sempre mais. E eu acho que essas conversas, esses bate-papos, podcasts, iniciativas, a gente tem que aumentar isso. É o que a gente estava conversando, a implementação BIM. Ninguém sabe a receita. Tá? No Brasil tem alguns estados à frente, outros atrás, mas é geral. E é iniciativa privada, é pública, é todo mundo, a gente vai ter que entrar nessa. Tem muito a ganhar, tem muita vantagem, tem muita coisa boa. Tem dificuldade? Toda mudança tem. Abrir a cabeça e se permitir mudar. Porque não vai ser fácil, mas vai ser vantajoso. E eu acho que assim, a posição do CAL, ela traz muita confiança nas conversas. Né? Você tem um conselho robusto, você tem pessoas pensando ali e tentando mudar a ideia. Então, assim, buscar. Quem é de fora, quem é o profissional ali que está só com o seu escritóriozinho, vai no CAL, procura. Você vê que tem muitas iniciativas. CAL, CREA, todos os conselhos, o governo também. Você vê que tem uma movimentação. Buscar esse conhecimento, porque acho que o BIM é uma realidade. Já não é mais um sonho nosso. Exatamente. É uma realidade. E quem não entender que isso é uma realidade vai ver que vai virar um pesadelo, porque a coisa vai apertar. Porque você vai ficar para trás. Com certeza. Né? Então, assim, aproveita enquanto tá sonhando, porque senão o pesadelo te aperta. Bom, legal. Eu acho que daqui já saiu quase que uma proposta para uma caravana do Mato Grosso do Sul, né? E a gente vai, né? Tanto o CAL pode ajudar, né? Mas também a gente vai buscar parceiros, né? Sim. A FIEMES eu acho que interessaria muito, né? Da gente fomentar isso. A Mas- AGESU? Não um só, mas Eu acho que já é um assunto que sai daqui. Era para ser uma Lógico. van, virou um ônibus. E, bom, esse é só o primeiro. Esse assunto é muito grande, né? Mas a gente fez a opção de trabalhar com uma hora também, senão, né?
desgasta muito, uma coisa mais secada, mas a ideia são pílulas mesmo, né? Sim. De pouco em pouco a gente vai conversando, traz outro, mas esse assunto, né, da Câmara de Tecnologia, que são balizadamente esses 3, mas está aberto para, né, o infinito. Exato, também. fica o Né? convite. Então, eu acho que nós cumprimos bem esse primeiro podcast. Agradeço a todos, Jéssica, Fernando e a Danilton, né? Obrigado. E o pessoal que está nos ouvindo vai ouvir bastante, né? A gente pede que divulgue, né? Porque a gente tem só a crescer, né, nessa discussão. Muito obrigado. Segundo episódio do Cal Convida. Perfeito. Maravilha. Ótimo. Tchau, tchau.